Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história, uma história ancestral que tem o poder, olha só, de virar de ponta cabeça o nosso jeito de enxergar a educação e a infância. A gente está falando da história dos bebês heróis, lá do povo xinguano, e do que eles ensinam sobre o que é, de verdade, aprender. Então, para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta aqui. E se um mito, sabe, uma daquelas histórias contadas de geração em geração, fosse, na verdade, a primeira escola de um povo? Pois é exatamente essa ideia que a gente vai desvendar aqui. Bem no coração do Xingu, o povo Camaiurá guarda uma narrativa que, olha, é muito, mas muito mais do que um simples conto. Pensa nela como uma aula viva sobre como educar. Uma lição que consegue amarrar tudo junto, o brincar, o aprender, o existir, tudo num único gesto de puro encantamento. Então, bora lá? Vamos entrar nessa escola? A história desses bebês vai ser o nosso ponto de partida para a gente entender uma filosofia de educação que é única, uma que nasce literalmente de dentro da floresta. A base desse mito já é super poderosa, né? Duas crianças que nascem com uma missão, nada menos que reequilibrar o mundo. Mas o ponto-chave aqui, a grande sacada, é que a jornada delas acaba revelando uma pedagogia totalmente diferente. Nela, a criança não é só quem aprende, ela também ensina. Ela se torna uma guardiã, uma futura liderança. E essa ideia de que a criança também é mestra, nos leva para um outro lugar, para uma visão muito mais profunda da infância em si. Porque na visão xinguana, a infância é um território sagrado. E aqui, o contraste uau, é gigante. De um lado, uma visão que muitas vezes enxerga a criança como alguém incompleto, que precisa ser moldado. Do outro, a visão xinguana, que vê a criança como um verdadeiro portal de renovação da vida, alguém que já chega carregando o sopro dos ancestrais. Pensem bem, os bebês heróis do mito não têm nada de frágeis, eles são pura força. Ok, então se a criança é vista de um jeito tão diferente, a pergunta é: onde e como ela aprende? A resposta é, ao mesmo tempo, muito simples e gigantesca. A sala de aula é a própria floresta. O ponto central aqui, o que muda tudo, é que os professores não são só os humanos, de jeito nenhum. Nessa pedagogia da floresta, cada ser vivo é um educador. O rio, a árvore, o peixe, o vento, todos ensinam. E o aprendizado, ele acontece ali, na convivência diária, na observação, na escuta atenta de tudo ao redor. E olha, essa citação do Ailton Krenak resume isso de um jeito brilhante. Educar é cultivar o parentesco com a terra. É isso. Ensinar a pescar não é só sobre a técnica, é ensinar a respeitar o peixe. Ensinar a caçar é ensinar a ter paciência, a esperar o tempo da floresta. É uma educação que se baseia em relação. Sabe, tem um conceito da psicologia do Vygotsky chamado zona de desenvolvimento proximal. É basicamente aquele espaço onde a gente aprende com o outro. Só que no Xingu, essa ideia se expande de um jeito radical. O outro que ensina não é só uma pessoa mais experiente. O outro também é o rio, é um espírito, é o som da floresta. O conhecimento é como se fosse tecido, sabe, com o fio da convivência com absolutamente tudo o que existe. Certo. A gente já entendeu o quem, que é a criança como portal, e o onde, que é a floresta escola. Agora, vamos ver como o mito em si funciona como se fosse o currículo principal, o guia moral dessa educação toda. Porque para os povos da floresta, o mito não é só uma historinha para dormir, não. É uma forma de conhecimento, e conhecimento bem estruturado. Pensa nele como uma espécie de gramática simbólica que guia o jeito de viver, a ética, o sentimento de pertencer àquele lugar, àquela comunidade. E isso se conecta com um conceito acadêmico bem interessante, a ecologia de saberes, do Boaventura de Souza Santos. A ideia basicamente é a seguinte: o conhecimento ancestral e o científico não precisam ser inimigos. Pelo contrário, eles podem se encontrar e se enriquecer. E o mito dos bebês heróis é um exemplo perfeito de como isso funciona na prática. O famoso antropólogo Levi Strauss, inclusive, reforça isso. Ele dizia que o mito não é um pensamento primitivo, de jeito nenhum. É uma forma super sofisticada de pensar que organiza o mundo e faz com que ele faça sentido. Funciona como um guia, tanto moral quanto de conhecimento mesmo. E agora, para a gente fechar, vamos chegar na essência dessa pedagogia, porque o mais importante não é só o que se aprende, mas como se aprende.
E aqui, a gente está falando de uma educação que funciona pelo encantamento. Mas o que é essa tal pedagogia do encantamento? É a capacidade de ensinar usando a beleza, a emoção, a experiência do corpo todo. Lá nas comunidades Camaiurá, não dá para separar a educação de espiritualidade, de arte, de música, de dança. O conhecimento não é uma coisa que se absorve com a cabeça, ele é sentido. Tá, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? A ideia é cultivar um olhar que enxerga além do que está na cara. É aprender a ver o invisível. É sobre perceber que até o silêncio fala, que ele tem uma linguagem. E o mais importante de tudo é reconectar o ato de aprender com a terra. E por que tudo isso é tão importante para a gente hoje? Porque essa pedagogia, que é ao mesmo tempo ancestral e, pasmem, super futurista, surge como um antídoto poético e poderoso contra essa desconexão do mundo moderno. É uma escola que literalmente respira floresta. E para fechar, fica aqui essa reflexão final. Talvez a maior lição que os bebês heróis nos deixam seja esta: educar não é sobre preencher um espaço vazio, é sobre despertar algo que já está ali dentro. O espírito da terra que vive em cada criança. Uma ideia, sem dúvida, para a gente levar e pensar a respeito.